Oi, gente! Hoje eu vou tirar foto dos 8 lenços que chegaram para uma beleza e eu achei que seria uma boa ideia mostrar para vocês como é que eu me trajo, como é que é essa rotina e ler algumas perguntas que vocês deixaram para mim no Instagram. Então eu espero que vocês gostem desse estilo novo de vídeo. Eu sei que eu tô há muito tempo sem postar aqui. Vamos falar sobre isso depois, mas me acompanha nessa. Esse é o jeito que eu normalmente me visto em casa, sabe? Super confortável, de malha e tal. Um coque no cabelo, de qualquer jeito, cara oleosa. É que eu não me importei de mudar de roupa justamente para mostrar a realidade do meu dia a dia para vocês. Mas já vamos mudar isso trocando para a Ana Vilhoa. Primeiramente, começo vestindo as roupas brancas, as roupas de baixo. Mas antes de colocar todo o peso das demais peças do traje regional, uma pequena parada para arrumar este rosto. Para as apresentações de folclore eu não uso maquiagem, mas para tirar foto dos lenços é necessário, porque senão vou ficar com cara de morta. Não vai ser tão agradável aos olhos do comprador. Então eu vou mostrar para vocês o que eu costumo fazer, nada demais, assim. Eu sou bem básica, para essas fotos ficarem bem naturais e passar praticamente despercebido. Então primeiro eu aplico uma camada de creme, só para não ficar uma base tão forte, porque eu não gosto. Eu nem sei o que é primer, o que é BB creme. Eu vejo as pessoas falando e eu fico tipo, eu simplesmente faço isso há anos e aplico no rosto todo. Agora eu tô com um pouco mais de espinha, sei que tá acontecendo, tô virando adolescente de novo. Só pra deixar a pele um pouco mais uniforme, mais hidratada. E esse creme faz com que o blush pegue mais forte, fique mais forte na minha pele. E aí depois de passar isso, praticamente eu não mudei nada. Agora eu vou passar o corretivo. A maioria das minhas maquiagens estão fora da validade, tá? Só pra constar. Como dizer lá, muitos portugueses têm olho côncavo, os olhos pra dentro, fundos, né? Olhos fundos. E isso acaba fazendo um efeito de olheira que na verdade não é assim tão pronunciado, né? Essa luz aqui não é a mais agradável para fazer isso. Mas é que temos. Não julguem a minha técnica, tá, gente? Eu não sou maquiadora profissional, isso aqui é só para quebrar um galho. Ele pega muito mais, fica mais marcado. E para as fotos, que eu não quero ter tanto trabalho para editar depois, no lábio. E agora, os cílios. A título de curiosidade, eu demorei cerca de 7 minutos para fazer esta maquiagem. Agora vamos para o cabelo e as fotos propriamente ditas. O penteado será 2 tranças simples para ser rápido e porque o embutido fica mais aparente nas fotos. Não ficou exatamente igual, mas eu nem sequer penteei o cabelo, normalmente eu teria que fazer isso. Por conta do tamanho, ele faz muito nó. E agora eu vou prender essas tranças num coquezinho e vamos começar as fotos porque já tá escurecendo.
Oi, pessoal. Caramba, assim, começar as coisas 2 horas da tarde realmente não foi uma boa ideia. Uma das coisas que eu queria dizer era que, normalmente, quando você compra um lenço que é vintage, você tem que ter noção de que, com certeza, esse lenço vai vir com algum defeitinho. Às vezes ele é um pouco menor de um lado do que do outro. Ele vai ter buracos, muitos buracos. Às vezes ele vai vir com pelos. Por exemplo, esses que eu acabei de receber. Assim que eu abri o pacote, já vi aqueles pelos todos ali. Eu fico pensando porque eu tenho 2 gatos, né? Bem, todas as minhas coisas vão com pelos de gato. Eu fico com medo, tipo, caraca, se alguém que é alérgico começa a ter uma crise na hora que recebe a minha encomenda, assim, se vocês já compraram comigo e isso aconteceu, por favor, me avisem, porque isso é importante saber. Às vezes eles até vêm com manchas, tipo assim, esse aqui tem uma manchinha na trama, tá vendo? Que é da próprio tecido, né? Esse aqui não parece ser lã pura. Ele é mais duro do que as outras lãs que eu costumo vender, mas é lindíssimo. Esses aqui são bem no estilo paisley, né? E se não me engano é esse aqui que tem um lado menor do que o outro, ó. Tá vendo que essa parte aqui em branco é menor do que essa parte? Então na hora que você abrir no quadrado, você vai perceber que esse lado vai ficar um pouco mais curto. Mas isso não é nada demais, é só uma questão a se ter em conta. Esse aqui é o que veio com mais rasgos. Eu vou tentar dar uma remendada, mas isso vai muito de quem vai usar. Assim, eu não me importo, porque é uma peça antiga, uma peça que já viveu, tem sua história, então é normal que ela já tenha passado aí por algum episódio, tenha grudado em alguma coisa e aí na hora você puxou muito rápido, rasgou, ou ter sido comido por traças. E aí você tem que ter um cuidado extra, né? Olha só, isso aqui é bem visível, ó. É bom você ter um tecido parecido com esse para que você possa fazer o remendo. E não é grande coisa, você consegue consertar assim fácil, ó. Buracão. Mas é uma peça que super vale a pena e que complementa o seu traje, seja de qualquer parte da Europa e mesmo aqui do Brasil, porque os imigrantes trouxeram com eles. Então eu vou ler as perguntas agora que eu fiz pra vocês lá no Instagram. Eu deixei uma caixinha para que vocês deixassem curiosidades, perguntas, dúvidas sobre o mundo do folclore, sobre tudo que engloba trajes, lenços, enfim. Vamos lá, a primeira pergunta é: esse é um traje português específico de alguma região de Portugal? Sim, é da região do Minho. Esse traje que eu tô usando é um traje de domingar. É um traje de domingo, que é o Sunday best em inglês, pra ir à missa, pra namorar, pra fazer atividades mais leves. Ele é um pouco mais bonitinho, enfeitado do que o traje de trabalho. Claro que isso tudo são classificações que a gente dá hoje em dia nos grupos folclóricos, não exatamente era dessa maneira gessada naquela época. Como este desenho de um traje de trabalho que é muito similar ao meu de domingar. Um dia que você iria aparecer com algo mais chamativo para captar os olhos daquelas pessoas que você está a fim de captar. Looks do cotidiano com lenço. Roupas normais, não folclóricas, usando lenço junto. Isso é um ótimo assunto para abordar num próximo vídeo. Então, obrigada por deixar o seu contributo. Onde achar as roupas? Vamos lá, isso vai depender muito do folclore onde você está inserido, né? Qual a sua ancestralidade, se você está inserido em algo realmente do seu sangue ou não, que isso também acontece muito. Normalmente você consegue achar roupas no próprio país de origem. Por exemplo, essas roupas que eu tô usando foram todas compradas em Portugal. No máximo você consegue alguém que faça uma meia, faça uma anágua, ou até uma blusa bordada e tal, uma camisa, né, na verdade. Mas, assim, colete, avental, saia, sapato, tudo isso vai ter que ser feito lá, porque é difícil achar os insumos aqui. Você pode até conseguir alguma coisa no Etsy e tem muita gente que tá aí da costura histórica tentando reproduzir esses trajes. Então é uma boa ideia procurar alguém que saiba costurar muito bem e que esteja disposto a embarcar nesse projeto para tentar fazer um traje para você aqui no Brasil. Acho que quase todos os trajes que são mais perto dos fidedignos foram comprados lá na Europa. É algo que eu quero fazer um dia, mas até eu conseguir ter modelagens boas, tamanhos, etc, que dê certo, vai demorar um pouquinho. Espera aí, mais pra frente, em uma outra pergunta, vou dar dicas de onde achar peças avulsas. A minha resposta gravada foi direcionada ao traje completo.
Sorry! Seu traje remete a qual cultura e período de tempo? Lindos! Bom, meu traje é português, como já falei antes, e o período do tempo é finais de século XIX. E um pouquinho de gingado aí do século XX. Os padrões das estampas dos lenços são sempre os mesmos em toda a Europa? Se sim, por quê? Sim e não. Uma grande parcela deles eram feitos na mesma fábrica, na Pavlovo-Posad, lá na Rússia, e eram exportados para toda a Europa. Algo que conecta todo mundo, e isso eu acho muito interessante. Nós temos, claro, que lenços que eram feitos nos próprios países, com estampas florais feitas com carimbo, e também xadrez, principalmente. Em Portugal nós falamos dos lenços de Alcobaça. Cada país vai ter a sua própria produção e isso é muito específico e claro que eu não tenho conhecimento de tudo que pode estar por aí. Então, eu gravei muito mais coisas sobre esse assunto, mas só vou liberar no futuro vídeo falando sobre a história dos lenços folclóricos. Vamos lá, próxima pergunta. Há alguma versão com estampa mais tropical? Não. Só os da minha coleção, entendeu? Por que o chale sevilhano é tão caro? Bom, eu vou considerar isso aqui como os lenços espanhóis. É porque normalmente eles são feitos em seda e bordados à mão. Bom, pelo menos é isso que dizem, né? Ter certeza eu não sei, porque eu nunca visitei lá. Além de ter franja de seda, então tá aí o porquê. Como se chama aquele pano vermelho que fica na barriga do homem e por que ele existe? Ele se chama faixa. Ele existe para dar suporte às costas do homem. Não é para segurar a barriga. É basicamente para como se fosse uma cinta para que o homem não force tanto as costas, assim como em alguns trajes femininos também tem uma cinta na zona do baixo ventre. Vende traje numeração 44? Bom, eu não vendo. Alguns ateliês, pessoas que você for mandar fazer nas suas medidas, vão fazer o tamanho 44 com certeza, até porque 44 é o meu tamanho de busto, então não é assim tão difícil de arranjar um traje desse tamanho. Onde achar camisas e blusas folclóricas para comprar? Você pode achar alguma camisa folclórica no Enjoei, tá? Mas normalmente eles vão ser do Diandel. Eu vou deixar escrito aqui porque eu não quero passar vergonha. E também nos maravilhosos brechós online, que você acha um monte no Instagram. Quem sabe garimpando em algum bazar de igreja, entrando no grupo do Facebook Feira do Folclore e sondando a galera desse mundo que você está de olho. Sempre tem alguém vendendo um traje ou algumas peças avulsas. Tem diferenciação de tipos de lenços que podem ser usados por tipos de mulheres diferentes. Tipo, se a mulher é casada, ela usa um lenço. Se ela é solteira, ela usa outro. Se é jovem, idosa, etc. Tem diferença na amarração também. Os lenços que têm cores mais garridas, ou seja, cores intensas, são mais usados por pessoas mais jovens. Não é uma regra. Por exemplo, você gosta da cor amarela, você vai querer usar ela até você morrer? Sim, você vai. Mas a grande maioria das senhoras, assim que vão perdendo seus maridos, seus filhos, sobrinhos, netos, enfim, vai aumentando o luto, e o luto é algo muito forte. Ela vai passando a só usar cores fechadas, preto, marrom, verde, azul. Por exemplo, a minha bisavó, ela só usava cores escuras, da cabeça aos pés. Isso é vivo na cultura, mas o tipo de amarração também vai de cada um, vai de cada região, né? Isso depende de muitos fatores. Mas em geral, isso aqui, ó, que eu tô usando, tranças, principalmente expostas, são somente usadas por crianças ou meninas que ainda não se casaram. Depois que você casa, vai jogar isso aqui num coquezinho e vai cobrir com lenço e ponto final, ou vai usar o coque à mostra. Em Portugal não tem essa questão de você cobrir a cabeça o tempo todo, depende muito da situação. É isso. Essas roupas são quentes? São. Podia fazer um tutorial de penteados folclóricos. Eu quero fazer. Só me resta tempo, espaço no cartão, espaço no computador e que o laptop não morra da próxima vez.
Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui para que eu saiba que você gostou desse novo formato e a gente possa continuar fazendo essas coisas aí, essas doideirinhas. Muito obrigada. Te vejo na próxima.